meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao Terapia de Escritor. Hoje aqui eu vim receber um escritor maravilhoso, é o Arthur Santos, que escreveu o romance LGBTQIAPN+, Amarelo Manga. Isso mesmo, pessoal. Se vocês gostam de romances aí, do mundo do romance, hoje a gente vai descobrir aqui sobre os bastidores da escrita do Arthur, como que foi esse processo criativo para ele criar essa história maravilhosa e como que foi publicar. Hoje a gente vai descobrir tudo, como que foi essa parte criativa, da onde que nasceu essa ideia, né, do livro Amarelo Manga e como que foi todo o processo criativo. Então é isso, meus amores. Seja muito bem-vindo, Arthur, aqui ao Terapia de Escritor. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço por ter recebido o convite, minha primeira experiência Ai, participando desse podcast, dando essa entrevista, então tô mega animado, acho que vai ser muito legal. ai, que maravilha. Eu espero muito que você goste, de verdade. Na hora que eu já vi seu livro, eu falei, não, tem que te chamar, porque é o tema que eu gosto, que eu amo, então vai ser isso. Muito obrigado, de verdade, por ter aceitado esse convite. Eu fico muito Eu, feliz. eu que agradeço por ter enviado o convite. Ai, que bom. Então, vamos começar? Está pronto? Bora! Então vamos lá, que eu faço sempre aquela pergunta para todos os escritores que chegam aqui, como que começou a escrita para você em sua vida? Porque cada um começa na infância, na adolescência, como que foi para você essa relação com a escrita e como nasceu esse desejo de escrever? Ela nasceu antes de eu ter noção, na verdade. Quando eu era mais criança, assim, eu peguei muito essa época de Wattpad, de Tumblr e tal. Então, as primeiras experiências que eu tive de escrita foi escrevendo fanfic no Wattpad na época. E aí depois veio uma onda de blog, que foi aquela época ali que YouTube, 2010, 2015 mais ou menos, o YouTube tava ficando muito em alta, e aí no paralelo tinha a galera que escrevia em blog, aí eu comecei a escrever em blog também, mas nunca no sentido de literatura, sempre foi falando de coisas que eu gostava, tipo mundo pop, cultura pop e tal. E aí, com o tempo, eu comecei a usar a escrita de uma forma terapêutica, assim, sabe? Eu comecei a escrever diário, escrever sobre sentimentos, assim. E aí foi quando ficou mais forte, assim, que eu tive a noção e a percepção de que aquilo ali podia virar algo a mais, assim, sabe? Uma história, um poema, enfim. Mas começou na infância, assim, mas eu só fui ter essa percepção há poucos anos atrás, que foi quando eu, de fato, vi um potencial ali para poder virar algo a mais, não ficar só aquele negócio que eu escrevo, guardo na gaveta e fica ali eu Sei, comigo sei. mesmo, sabe? E assim, sobre a questão da infância, quando você falou que já o desejo já vem de infância, mas você escrevia pelo menos alguma coisa? Tem algum aí que você possa falar, que você lembra de algo que você escreveu, que queria ter publicado? Existe algum ou não? Não, porque, assim, na época eu tinha blog, Uhum. era uma época muito específica, acho que você vai lembrar. Sabe Lembro, essa com época certeza. que estava em auge essas páginas que faziam capa para Facebook, Ah, sim. Photoshop? Eu sou dessa época, eu descobri design, Somos, né? eu comecei nessa época. E aí eu tinha um canal no YouTube onde eu ensinava a fazer capa assim no Photoscape, no Photoshop e tal. E eu tinha o blog que eu fazia tipo o passo a passo com print e tudo. Só que Uhum. aí eu sempre colocava tipo assim meio que uma matéria assim, tipo um negocinho assim. E aí publicado eu tenho isso assim, sabe? Assim. Mas de história, de fanfic, não. Acabou que eu começava a escrever, ficou ali muito no rascunho, e aí eu Uhum. acabei perdendo a conta, perdi o acesso de tudo, assim, sabe? Mas Uhum. foi mais pra esse lado, assim. Ah, então tranquilo, foi de boa. Então, é bom que a escrita veio no momento certo, você já pôde publicar, melhor ainda, né? Sim, Então, sim. melhor. Maravilhoso. E me conta, quais que foram suas inspirações para esse livro? A história de Amarelo Manga, assim, ela vem muito de muita coisa que eu consumo desde que eu comecei nesse universo de literatura, assim. É, eu sempre gostei muito de ler romance, eu sempre gostei muito de romance jovem adulto,
E ainda mais esse romance meio vai de sessão da tarde, assim, sabe? Essa coisa Aham. meio mundinho Disney, assim. Então, a história caminhou muito natural para isso. No começo, eu tinha uma visão de Amarelo Manga, era para ser uma coisa mais dramática, ela ia ter uma carga diferente, várias problemáticas dentro dela. Só que aí, na hora que eu vi, ela já estava indo para um caminho mais leve, assim, aí eu quis seguir nessa vibe de romance fofo, assim, eu acho que casou super Adoro. com a proposta da história, assim, sabe? Começou um livro e no meio virou outro, assim, mas eu acho que tinha Ai, que ser adoro. isso, assim, sabe? Ah, eu adoro romance fofo. Inclusive, também sou escritor aí de romance LGBT, então, pra mim, Aham. é meu local, sabe? Eu amo de verdade. E, Eu idealizei ele de. Os primeiros rascunhos que eu tenho do Amarelo Manga, os primeiros capítulos, assim, são bem dramáticos, assim, uma outra faixa etária. Mas à medida que a história foi se dando, assim, eu percebi que ela ia seguir outro rumo e eu não quis segurar muito, assim, sabe? Eu deixei essa ideia para um próximo livro, talvez, se for vir. aham. Mas seguiu nessa vibe fofa, assim, sabe? Ai, amo, de verdade. Nossa, essa vibe fofa, super. Nossa, maravilhoso Eu demais. amo, eu amo, eu amo. E me conta, como foi publicar o livro, sabe? Como que foi essa etapa de publicar, lançar? Como foi para você esse bastidores da escrita? Me conta como que aconteceu tudo. Então, Amarelo Manga, ele vem de uma história um pouquinho problemática, só que eu não posso dar muito detalhe porque eu tenho medo de ser processado, não tem dinheiro para poder Tudo pagar bem. advogado. Mas ele já foi publicado antes por uma editora X, mas eu tive alguns problemas de desacordo contratual, assim, a editora não cumpriu com o contrato, não teve muita transparência e tal. Só que na Hum, época ele foi publicado como um conto no formato digital. Ele era só no Kindle, não sei se eu posso falar a marca. pode ser, à vontade. Aqui não tem Ele, isso, não. ele era um conto do Kindle. Aham. E aí, enfim, consegui a muitos custos assim romper o contrato com essa editora e tudo e peguei o direito autoral de volta. Ai, que Aí eu maravilha. passei por um processo assim meio que de desacreditar da história e tal, mas aí no ano passado eu decidi que eu ia relançar ele, que ia ser formato físico. E aí eu relancei ele de forma independente. Só que Sim. para poder lançar um conto em formato físico não compensa de forma Aham. independente, assim, porque é muito curtinho para uma produção muito cara, assim, porque produzir fica muito caro. E aí veio a ideia de expandir a história e pegar algumas coisas que eu queria colocar, e aí por conta dessa editora eu não pude colocar, outras que eu coloquei que foram tiradas e tal. E aí veio essa segunda edição, que na verdade é a primeira, e virou o Amarelo Manga de Ai, é hoje, lindo. assim, sabe? Que por mais que ele é uma história curtinha, Uhum. ele era ainda menor. A primeira versão, ele tinha 40 páginas, assim, sabe? Então ele era bem curtinho, meio que eu dobrei ele. Aham. E eu acho que ficou legal, assim, ser essa Ai, história ficou que você lindo consegue demais. ler em um dia, assim, sabe? Tipo, então. E marca, É. né? Marca as pessoas. Mostra bem a Aham. capa aqui. Mostra bem a capa pra gente. Olha que coisa linda. Gente, essa Essa arte é capa, maravilhosa. essa capa eu sou apaixonado, e a história dessa capa, assim, Aham. sabe quando tudo vai se alinhando, assim, é incrível. Eu sou designer, mas eu não quis fazer a arte da Aham. capa, porque Casa de Ferreira é espeto de pau, então eu não ia Aham. conseguir fazer. E aí, Amarelo Manga nasceu de quando eu viajei para Ouro Preto. Ela é ambientada em Ouro Preto, Ai, que lindo. e quando eu contratei um designer que eu já conhecia ele de outros trabalhos dele, na semana que eu contratei ele, ele estava de viagem em Ouro Preto. Aham. Então, a foto que eu uso na orelha é a Ah, foto da igreja da capa. E ai, que quando eu mandei tudo. mensagem para ele, ele estava na frente dessa igreja. Então, assim, ele conseguiu captar exatamente a essência, assim, para poder Ai, de verdade, que incrível. montar, assim, sabe?
Não, sério, eu sou apaixonado nessa capa, de verdade. Da hora que Eu, eu vi, eu, falei, acho puta, ela, eu acho ela muito linda. Isso daqui é meu orgulho, assim, sabe? é total. E me conta também, o nome Amarelo Manga, por quê? Ia ser. Eu, eu tenho uma lista em algum lugar no meio do meu drive infinito com as possibilidades de nomes, porque eu não Aham. consigo escrever uma história sem ter pelo menos um projeto de nome. Ah, eu Eu não também. sou o tipo de escritor assim que, eu vou escrever a história e aí em um momento aparece. Não, o nome é a primeira coisa que eu decido. Se vai Eu ser ou também. não, Tá. paciência. Mas o Amarelo Manga, ele nasce da cena principal, assim, que é o encontro do Luke e Conrado no pé de manga, assim. E aí eu queria um nome que remetesse tanto a Ouro Preto, que Ouro Preto é essa cidade amarelada, assim, por conta das construções barrocas, Uhum. e tem muito poste, assim, com luz amarela, luz quente e tal, então você vê a cidade muito amarela, assim, ele tem essa característica. E o amarelo em si mesmo, a psicologia de ser uma cor que transmite calor, que dá esse aconchego, assim, e a manga por conta do cenário principal, toda essa questão do pé de manga, do encontro, o toque entre os dois ali. Aí eu acho que ficou um contraste legal, assim, o amarelo manga, assim, remete tanto à história dos personagens quanto o lugar, assim, acho que ficou, deu um match legal, assim, sabe? A vibe ficou boa, realmente, muito Sim. da hora mesmo, de verdade. Quando você foi publicar pela primeira vez que você falou sobre a editora, não quero falar sobre a editora em si, tá? Para não dar problema, mas em si, como que foi esse processo de chegar até a editora para apresentar seu projeto ali, seu livro? Foi aceito logo de imediato? Porque a gente sabe que a gente está numa era que as pessoas têm muito preconceito com LGBTQIAPN+, né? A gente se encontra num momento muito difícil. E como que foi? Uhum. Foi uma aceitação logo de imediato? Porque eu falo que eu tive experiências não muito boas quando fui mandar meu original para algumas editoras, que eles não aceitavam de jeito nenhum por ser um livro LGBTQIAPN+. Eu quero saber do seu, como que foi? Essa aceitação foi de imediato ou não? Então, foi tranquilo porque é uma editora voltada para o público LGBT. A própria dona da editora é LGBT, então, assim, o público, tanto de cast mesmo, de autores da editora, quanto de leitores, a maioria são da comunidade. Então, foi muito Ah, massa. natural. Só que a proposta nasce de um lugar que eu recebo. Eu era parceiro como influenciador da editora, Ah, e sim. aí eu recebo a proposta de publicar pela editora, assim, então é o contrário. A proposta chega até mim de publicar uma história por lá. Ah, E aí essa parte flui muito natural, assim, sabe? De aceitação e tudo, porque dá uma sinergia legal do público da editora com o meu público, que é majoritariamente, se não da comunidade, aliada à causa. Então, uhum. essa parte, assim, eu tive a sorte e ouso dizer até o privilégio de ter tido uma experiência bem tranquila, assim, sabe? E de até hoje não ter uma experiência ruim nesse ponto, assim, sabe? De recepção, assim, do conteúdo, sabe? Ai, que bom. Menos mal. Fico muito feliz por isso. Muito feliz de É, verdade mesmo. é horrível, assim, eu vejo os comentários do pessoal de como que é essa recepção do boicote, até do próprio mercado, como que é promovido o livro, assim, tudo, as Isso. obras no geral. Mas eu tive essa sorte, assim, de até então não ter passado por isso, assim, sabe? Comigo foi uma experiência de chegar até mim e foi diferente. Ai, que bom, que bom. Isso é bom, pelo menos não foi algo assim dificultante, né? Porque Não, realmente, não. hoje em dia, mesmo a aceitação é essa questão que eu falei. Já tive experiências mesmo e não foram boas, mas enfim, não é um assunto para isso agora. Isso é um papo para outro vídeo, mas enfim. Vamos aqui para o primeiro bloco aqui, tá? Vamos para o próximo bloco aqui do programa. Aham.
Então, meus amores, vamos começar aqui o primeiro quadro que vocês já conhecem aqui. Olha minha dicção ficando ruim, né, gente? Escritor ou dramático. Então, hoje aqui estamos com o Arthur Santos. Ele vai falar para mim sobre as situações aqui, se é escritor ou dramático. Então, vou começar, tá bom? Bora. Fazer playlists específicas para cada personagem, escritor ou dramático? Eu acho que escritor, por mais que eu prefiro eu fazer playlist pelo livro, pela obra em si, eu acho que é papo de escritor. O meu livro, na hora que você abre, a primeira coisa dele já é o link da playlist. Então, assim, Ai, eu sou suspeito para poder falar entre um capítulo e outro, tem trechos de música que faz referência à história. ai, viu, gente? Então, então eu acho que é escritor, por mais que eu prefiro fazer a playlist da obra e não de um personagem, assim, sabe? Então, é característica de um escritor. Sim, sim. Então, fechou. Imaginar diálogos enquanto está no ônibus ou caminhando, escritor ou dramático? Ah, eu acho que. Eu ia falar de dramático, mas eu acho que de escritor, assim, por mais que a maioria dos diálogos, e é incrível isso, é curioso, a maioria dos diálogos que eu imaginei fora o momento de produção não entraram no livro, Mas, na minha escrita, sim. Porque eu tenho um processo que eu meio que, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu hiperfoco naquilo. Então, os diálogos e tal nascem muito desse hiperfoco, assim. E às vezes eu estou na rua e eu tenho alguma ideia, eu anoto ali no bloco de notas e tudo, deixo ali guardado, mas acaba não entrando, assim, e aí fica ali um entendo. acumulado. Mas acho que talvez isso já seja de escritor também. Então beleza. Então é característica de um escritor, né? Uhum. Então Acho que sim, fechou. acho que sim. É, esquecer que está vivendo na vida real, não em uma história que criou. Escritor ou dramático? Ah, eu acho que é de dramático, assim, porque eu tenho contato, assim, com uma galera que consegue separar muito, assim, esse momento de a pessoa escritora, autora e a pessoa vivendo, assim, sabe? Então que acho que isso é uma coisa mais do dramático, de misturar a vida e a arte, assim, acho que por mais que anda muito lado a O lado, conjunto, assim, né? acho que é legal ter esse momento de separar quando que eu sou artista, quando que eu sou o eu, assim, sabe? Meio como se fosse um alter ego, sabe? É muito importante, né? Inclusive é muito importante. Então é dramático. Sim, dramático, dramático. Uh, criar um casal e torcer por ele como se existisse de verdade. Escritor ou dramático? Eu acho que de dramático, porque É eu, muito eu claro. acho que o escritor, para mim, ele parte de um lugar de ter essa maturidade, talvez, não sei se seria a palavra certa, Uhum. de talvez criar o casal, mas entender que em determinado momento eles não vão ficar juntos e lidar bem com isso, assim. Ou Exatamente. você ou cria o casal para já não ficar junto mesmo, e aí você sabe disso, ou então Uhum. é seu sonho ficar junto, mas não faz sentido para a história eles ficarem. Então, ter essa maturidade de saber lidar com esse luto, assim, sabe? Então, eu acho que vai mais pro dramático, de não ter essa sensação, não ter esse desapego, sabe? Então, total dramático, né? O Então, dramático, não quer abrir mão mesmo. adoro. Pensar em uma resposta perfeita para uma discussão 3 dias depois e usar isso em um personagem. Escritor ou dramático? Ah, escritor. E eu faço isso com meus personagens. Tanto pro bem quanto pro mal, assim, a pessoa que eu queria muito ter falado uma coisa e não pude, em algum momento eu vou jogar essa personagem para poder fazer as pessoas odiarem, ou então uma pessoa que eu quero muito que todo mundo ame, eu vou fazer o melhor personagem para todo mundo amar esse personagem. Adoro. Se você marcou minha vida por bem ou por mal, em algum momento você vai aparecer numa história minha, resta saber como.
Então Nossa, adorei. eu acho que é coisa de escritor, assim, sabe? Ai, eu amo. E finalizamos aqui o primeiro quadro aqui, escritor dramático. A gente vai para o próximo bloco aqui, tá? Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre o livro, tá? Conversar sobre os bastidores novamente. O terceiro bloco aqui. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o livro, sobre bastidores, tá, pessoal? O que significa para você escrever romances com protagonistas LGBTQIAPN+. Ai, tá difícil hoje, viu? Me perdoe. Eu acho que é ter uma representatividade que eu só fui descobrir muito tarde. Por mais que eu leio desde pequeno, e assim, isso desde pequeno mesmo, eu morava perto de uma biblioteca, minha mãe, por mais que ela não exerça a profissão, ela é professora, minha madrinha é professora, então eu sempre tive a leitura muito forte, assim, desde pequeno, desde em casa, sempre minha mãe aconselhou e incentivou muito a gente na leitura, mas não tinha essa referência. Eu tinha essa referência do mundo pop, com música, com videoclipe, assim, e na literatura não tinha isso. O primeiro livro com protagonismo LGBT que eu lembro de ter lido foi com Amor Simon, isso em 2015, 16, mais ou menos. Eu estava ali terminando o ensino fundamental, entrando para o ensino médio. Então é aquela fase ali que seus amiguinhos héteros eles já estão no segundo, terceiro namoro, já estão em outra fase, e você ainda está ali se descobrindo. Eu só fui me descobrir bi em 2017, assim, sabe? Porque eu não tinha essa referência. Então, poder escrever sobre isso e agora a gente vê um movimento diferente, assim, você vê pessoas muito mais novas já se entendendo por conta da internet, tem mais acesso à informação, eu acho isso incrível, mas poder ser essa voz, assim, para que pessoas mais novas se entendam mais rápido, eu acho legal, assim, sabe? E aí eu quero continuar com essa característica, assim, eu brinco que vai ser uma marca minha de todo protagonista meu, independente de ser homem, mulher, enfim, sempre ser um personagem preto, preta e bissexual, assim, sabe? Para poder ter essas duas representatividades que eu demorei muito tempo para poder ver, assim, que quando eu vi, eu me identifiquei, sabe? Então, ter isso como característica, assim, da minha escrita, sabe? E precisamos, né, de livros com representatividade, porque, de verdade, a gente está precisando demais. O acesso à leitura já é dificultante. E ter livros com representatividade estava sendo difícil, né? Tem que ter esse acesso, tem que ter personagens Sim. LGBTs, tem que ter negros, tem que ter... todo mundo está incluído ali, né? Então, Sim. de verdade, tem que ter muito mesmo, de verdade. Eu também procuro sempre colocar um personagem LGBT, coloco o personagem realmente que é para representatividade e para dar o palco pra gente, que a gente precisa do palco, entendeu? Porque a gente não é notado. A gente não é notado o suficiente pela sociedade. A gente olha, de verdade, não tem nem palavras. Mas, enfim, é um outro papo. E é muito daquilo que eu comentei, assim, a recepção do mercado, tanto editorial quanto de público, para um livro que é muito heteronormativo, aí vira adaptação, vai para o streaming, estoura a bolha e tal, mas aí na hora que você vê uma adaptação que com muito um livro que com muito custo vira uma adaptação, você ainda vê que ele fica nichado dentro da comunidade. Então Exato. é um movimento assim muito grande, sabe? Então eu acho importante ter cada dia mais essa representatividade assim, para ir abrindo essas portas, sabe? Tem sim, muito, muito. E ter acesso a isso no ensino médio também, né? Porque no ensino médio Sim. a gente vê muito na educação, o pessoal não tem um livro LGBTQIAPN+. É raridade. Eu sei da dificuldade, é uma grande problemática tratar isso, mas eu ouso dizer que até no ensino fundamental, assim, Isso. levando em consideração que o ensino médio, você forma, sei lá, em média 18, você entra para o ensino médio com 15 para 16, assim, sabe? Isso. Então, acho que vai muito da experiência que eu e meus amigos passaram. Com 15 para 16, um casal hétero já está numa outra fase, assim, que um casal LGBT ainda não Nem tá começou assim, a viver sabe? ainda.
Isso, e aí isso chega pra gente muito tarde, assim, aí vira essa questão que a gente vê, tipo, o casal hétero com 25 anos já casado, e aí a gente da comunidade, às vezes, ainda não teve nem o nosso primeiro relacionamento, então Exato. são várias construções, assim, que a gente vendo da base onde que começa, assim, são coisas pontuais, assim, sabe? Com certeza. E me conta, qual a mensagem que você quer passar com o seu livro Amarelo Manga? Eu acho que o Amarelo Manga, eu trago ele muito como um lugar de recomeço, assim. Ele parte de um cenário de uma família disfuncional. Ele começa com a briga entre a Mariana e o pai do Conrado, que acabam gerando o divórcio, e aí é o gancho para poder começar a história em Ouro Preto. E aí a gente vê tanto esse recomeço do Conrado de se readaptar, de ir para um lugar onde ele só conhece a avó e a mãe ali, tanto da Uhum. Mariane, que é a mãe dele, de recomeçar uma nova vida ali, assim, sabe? E aí esse primeiro amor, assim, também. Eu trago Amarelo Manga, esse primeiro amor muito leve, ouso dizer que até idealizado, mas no sentido de mostrar esperança, assim, sabe? Para poder ler. Eu brinco muito que eu desejo que quem lê Amarelo Manga tenha sempre a sorte e o privilégio de ter dias leves e amores tranquilos, assim, sabe? Ai, que incrível. É o sentimento e a sensação que eu sempre busco trazer com o livro, assim, sabe? E essa sensação de paz, de amor ali, você já percebe já no livro, então isso acaba cativando bastante o leitor, né? Sim, de mostrar que dá para poder ser leve, assim, sabe? Que não Isso. precisa, que por mais que tenha momentos de dificuldade, assim, dá para poder superar e ser uma coisa leve, assim, sabe? Com certeza, aí eu amei. É, perdão, Baranelli pergunta. Qual foi o comentário mais emocionante que você já teve sobre o seu livro? Já houve algum comentário que você ficou, nossa, eu amei o comentário que essa pessoa fez? Houve algum comentário assim? Foi um comentário muito específico que aí Uhum. me deu o gancho para poder lançar ele físico, Uhum. que foi uma pessoa que leu ele no Kindle e comentou que amou a história, mas que sentiu que poderia ter sido mais. E aí foi no momento que aconteceu isso que eu conversei com você, de muitas das coisas que eu coloquei nele terem sido cortadas assim da edição final. E Sim. aí receber esse feedback, e aí a pessoa, sem saber, foi comentando alguma das coisas que eu queria colocar. Aí eu falei, não, é esse o caminho que eu tenho que seguir, então eu vou nele, assim, sabe? E aí, quando eu lancei, foi uma das primeiras pessoas que eu mandei e falei, olha, lancei a versão física, estendida, com o que você comentou e com mais coisa, e a pessoa leu e veio comentar, ah, não, agora sim a história teve o que ela merecia, assim, sabe? Terminou redondinha. Então, eu acho que casou muito o comentário com o momento que eu estava vivendo, assim, para poder ser esse empurrão e reafirmar, assim, o que eu já estava sentindo, sabe? Aí acho que é um comentário que eu não me esqueço, assim. Ai, que lindo. É bom ter o reconhecimento, né? É incrível, né? Se sentir Sim, amado ali pelo público é muito bom. sim, é porque a gente parte muito desse lugar de, às vezes, é, subestimar mesmo, assim, sabe? Tipo, é, não acreditar no nosso potencial, assim, não achar que tá bom o suficiente, se auto-sabotar. Exato. Então, ver esse reconhecimento, assim, é importante para poder a gente perceber que tem um valor ali, sabe? Ai, olha, de verdade, é muito maravilhoso mesmo. Você acredita que a literatura pode mudar a forma como as pessoas enxergam umas às outras? Ai, total, e é uma afirmação, assim, que eu digo muito do ponto de vista pessoal mesmo, assim, de vivência minha.
de usar a literatura como uma ferramenta para poder tirar a viseira, assim, minha professora de literatura falava muito disso, de como que a literatura tira a nossa viseira, assim, para poder ver o mundo com outros olhares, assim, e, e depois que eu comecei a ler outros tipos também, sair da minha zona de conforto, é, descobrir novos gêneros, novos autores, novas temáticas, assim, você começa a enxergar o mundo e as pessoas com uma outra visão, assim, sabe? Então, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma. Então é isso, vamos para o próximo quadro aqui, que é o surto literário, a parte que eu super gosto, e eu quero saber de você aqui. É o momento de confissões, tá? Que você pode falar à vontade, o que você quiser, tá bom? Pode ficar à Tá bom. vontade, o programa é totalmente seu, tá? Vou fazer umas perguntinhas, tá, para você? A primeira pergunta, já inventou uma desculpa para continuar escrevendo em vez de fazer outra coisa? Hum, acho que não, porque eu entro muito, igual eu te falei, eu entro muito no hiperfoco. E isso com tudo, quando eu tenho alguma entrega de trabalho para poder fazer, alguma coisa para poder fazer, enquanto eu não termino ou eu chego em um determinado ponto, eu não paro, assim. Então acaba que eu não preciso inventar desculpa porque eu fico hiperfocado naquilo, aí eu não sinto sono, eu não sinto fome, a hora passa e eu não vejo, então nem precisa de desculpa, assim, porque eu fico tão focado naquilo que na hora que eu vejo já até foi, assim, sabe? Não Ah, que da respondo hora. mensagem, não olho o telefone. É um processo muito É estranho, só muito aquilo, maluco, né? assim. É um hiperfoco absurdo. Ah, eu adoro. Já ficou preso em uma única cena por dias? Uma parte, né? Cena. Enfim, você entendeu. Ah, já, de, tipo, chegar em determinado ponto e aí eu não saber para onde seguir, assim, sabe? Se eu encerro a cena ali, ou se eu tento expandir ela. E no Amarelo Manga aconteceu muito isso, assim, sabe? De eu chegava em determinada cena e eu ficava agarrado, tipo, nossa, mas se eu expandir, talvez vire mais do mesmo, ou vire algo que eu já fiz ali. Se eu cortar agora, talvez fique muito nada a ver, assim, sabe? Então, aconteceu várias vezes no processo do Amarelo Manga, assim, então, sim. Ai, meu Deus. Já criou um personagem que roubou completamente a história? Já, é, eu já tive personagens assim. Amarelo Manga aconteceu um pouquinho disso, mas eu consegui contornar. O Luke, na primeira versão da história, o primeiro rascunho, em determinados momentos ele estava mais protagonista do que o Conrado. A história estava mais sobre ele do que o Conrado, assim, sabe? Porque foi um personagem que ele tem tantas camadas, e eu acho que por ele ser um personagem é, secundário, mas que tem seu destaque ali, ele ter essa característica dele de ser um personagem misterioso, que você sabe o básico dele ali, eu gostava de trabalhar nele para poder deixar meio que subentendido ali a personalidade dele. O Conrado tem muito claro, você já quando você conhece ele, você já sabe que ele é mais introspectivo, que ele é mais da arte, ele é mais ele com ele mesmo. O Luke, ele tem esse lado meio sedutor ali dele, meio misterioso, então você nunca sabe qual é a intenção dele ali. E eu gostava de trabalhar isso nele, então em determinados momentos eu me via trabalhando mais nele do que no Conrado, que era o personagem principal, assim, sabe? É que dá mais vontade, né? Ali. Tem mais É, oferecer você casa. sente que você tem mais coisa pra explorar, porque o outro tá muito óbvio, assim, todo mundo já sabe o que esperar dele, assim, sabe? Ah, entendo super. Qual foi o momento mais caótico da criação do seu livro? Teve um momento que você falou, meu Deus do céu, que loucura. Ah, eu acho que foi o Amarelo Manga, eu escrevi ele durante um período que eu tava com muita demanda no meu trabalho como publicitário, assim. Uhum, E aí são duas áreas que exigem muita criatividade. Eu muita sou uma mesmo. pessoa muito criativa, mas aí na hora que você junta duas demandas muito absurdas,
a cabeça dá um burnoutzinho assim, sabe? O tilt ali, né? E aí foi uma época que eu esgotei minha criatividade, assim, sabe? Eu não conseguia fazer entrega criativa, nem no meu trabalho, nem na minha escrita, assim. E aí foi um período que eu fiquei ali quase 1 mês e meio sem escrever ele, porque não saía, assim, sabe? Eu escrevia, eu apagava, eu escrevia, eu apagava. E aí foi a época que eu desesperei, assim, porque eu tinha um prazo e a história não ia. Mas aí depois disso fluiu, sabe? Ainda bem. Porque é ruim, né? Ficar estagnado ali. Nossa, aquele processo criativo bloqueado é horrível. Tem hora que vem um bloqueio criativo, assim, aí você não consegue produzir nada e é ruim porque você depende daquilo, mas foi fluindo, assim, com o tempo. Aí, total. Agora a gente vai para um próximo quadro aqui, que é o Área de Colapso. Tá? Agora vamos lá. Em algum momento você teve medo de que sua história não encontrasse leitores? Ah, sempre. Eu acho que é um mal de todo escritor, assim, sabe? De ficar nesse lugar de autossabotagem, de pensar se vai encontrar o leitor, se vai encontrar o leitor certo. Foi um medo muito grande que eu tive, assim, de que a história não chegasse em quem ela precisava chegar. E aí, Amarelo Manga aconteceu uma coisa engraçada, que eu não me preparei para isso. Ela chegou em pessoas que eu não imaginava. Quando eu estava escrevendo, eu imaginei um público muito específico, quase que um nicho, assim, sabe? Tipo, provavelmente essa faixa etária vai ler, tipo, esse estilo de literatura. E aí foi numa galera, tipo assim, numa outra faixa etária, tipo, tanto para mais quanto para menos, que geralmente é acostumado com outro tipo de literatura. E aí que eu percebi que depois que você lança, ela vai pro mundo, assim, ela chega nas pessoas, assim, sabe? Que não tem como você controlar em quem você quer que vai. Mas Exatamente. eu tive esse medo, assim, de não chegar em ninguém, ou então de chegar em pessoas que não seriam para a história, assim, sabe? Que a história, na verdade, não seriam para elas, o oposto, assim, sabe? Não, assim, e esse medo acaba chegando em todos os escritores, né? Porque a gente tem medo de a pessoa não ler, né? Então, e a gente também não tem o controle, como você tinha dito. Realmente, a gente não tem como Uhum. controlar isso. Mas que bom que chegou nas pessoas ali, certo? Então, isso que Sim. importa. O que mais te desafiou emocionalmente durante a escrita? Na primeira versão do Amarelo Manga, que foi essa versão que saiu como conto, foi um processo muito gostoso, porque o Amarelo Manga, ele parte de um relato pessoal misturado com ficção. Então, tem algumas coisas que aconteceram comigo, tem outras que eu gostaria que tivesse acontecido. Então, eu misturo muito isso, assim, em todos os personagens, assim, sabe? Não só no Luke e no Conrado. Então, tem cena ali que você vai ler que pode ter sido uma coisa que aconteceu comigo. Tem cena que pode ser uma coisa que eu queria que tivesse acontecido, mas que não aconteceu. Então eu estava muito nesse momento de viver muito isso. Só que, enfim, acontece tudo que eu te contei sobre a questão com a editora. Eu volto ao direito autoral da obra, entro nesse momento de reescrever. Isso 1 ano e meio, 2 anos depois, assim, quase 3 anos depois. E aí eu tô em outro momento. Então eu revisito a história mas numa parte de quase que dor, assim, sabe? Porque já não é mais nesse lugar de, nossa, tô vivendo isso. É tipo, nossa, vivi isso e não deu certo. Como fazer continuar a história sem baixar o clima, assim, sabe? Sim, sim. Mas eu acho que foi importante porque nos poucos momentos de conflitos que tem Amarelo Mangue, e são conflitos muito leves, não são conflitos que eu aprofundo muito, até mesmo pela atmosfera da história, é, foram nesses momentos que eu consegui, tipo, dar essa carga um pouquinho mais dramática, assim, sabe, para a história. Uhum. Então, E, teve esses dois perdão. momentos na mesma história.
Perdão, deu uma cortada. Foi mal, Sem desculpa, problema, sem problema. Desculpa, pelo amor de Deus. Hoje, o que faz você continuar acreditando na literatura? Eu ainda parto da insegurança de será que a minha história vai chegar em quem ela precisa chegar? Eu agora estou no processo de escrita do segundo livro, e aí é uma coisa que a cada página que eu escrevo, eu fico nessa segurança de será que essa história vai virar? Porque não virar no sentido de, nossa, vai virar um best-seller e tal, mas no sentido de, tipo assim, a galera adotar a história mesmo, assim, sabe? Porque é uma outra vibe. O Amarelo Manga, ele parte desse lugar super fofo, jovem adulto, assim, sabe? Tipo, a adolescência. E essa não, essa já vai para um lugar que ela tem uma carga dramática muito pesada, ansiedade, porque ela é mais voltada assim, para a galera da minha faixa etária, tipo, 25, 26 anos ali. Então são coisas que a gente está vivendo agora, assim, sabe? Tipo, de insegurança e tudo. Então ele é um livro mais pesado, ele é um livro assim, não é um livro feliz. Dramático, né? Drama. Eu não sei se ele vai terminar um livro triste, mas ele definitivamente não é um livro feliz, assim, sabe? Ele é meio que, tipo, uma catarse, assim. Eu sempre uso muita referência de filme, de série, porque eu gosto muito. O Amarelo Manga, eu usei muita referência de Young Royals, Heartstopper, com Amor Simon, que é minha referência maior, assim, do universo LGBT. Esse novo eu já pego ali uma vibe mais euforia, elite, então, assim, já é um 180, assim, sabe? Já é um outro universo, um outro público. Água pro vinho, né? E aí é um medo meu também, tipo, meu Deus, mas o público que leu Amarelo Manga ali, e aí eu tenho foto de criança lendo meu livro, o Amarelo Manga, e eu acho isso muito legal. O segundo livro não é para essa galera, então assim, como que eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que faz parte, né? Como que eu vou fazer? É quase que um rebrand, assim, sabe? Isso. Tipo, você trabalhar por eras, tipo, é incrível isso. Eu te entendo total nessa parte. Também vou escrever um livro que tá nada a ver com o que eu publiquei agora. Aí eu tô nessa ideia de trabalhar por eras e aí em todo o processo já deixar muito se não explícito ali, subentendido de para quem esse livro é, para não acontecer isso, assim, sabe? Sei. E me conta sobre esse novo livro aí. Já tem um nome para ele? Pode divulgar um exclusivo aqui? Ou ainda não? Eu tenho, mas parte desse lugar que eu te falei é de eu preciso de um nome para poder começar a escrever. Eu tenho alguns assim. E é uma ideia que eu sou adepto da estética minúscula. Minhas redes sociais, meu WhatsApp, é tudo letra minúscula. Eu sou meio ateu de letra capitular. Mesmo sendo escritor assim, é só no meu livro que você vai ver letra capitular e olha lá. Isso se eu não der a louca e escrever tudo na letra minúscula, que eu acho maravilhoso. E aí, enfim, ele vai ser nessa pegada, tipo, tudo letra minúscula e tal. Eu tô com 2 nomes principais, assim, que é quase tudo minúsculo e ponto final. Isso, quase ponto final, tudo minúsculo. E a dor do quase ponto final. Eu acho que eu vou na dor do quase, que eu acho que vai mais nessa atmosfera, assim, o nome já é um grande spoiler do livro, do que ele se propõe a entregar. Então, 99,99% de que vai ser a dor do quase. Mas pode ser que aconteça assim, esse 0,01% de mudar, mas provavelmente vai ser a dor do quase. Sempre acontece, né? Vai que, né? Não, mas eu acho que eu já tô muito no meu coração, assim, a dor do quase. E aí eu compartilhei com meus amigos mais próximos, assim, de falar a dor do quase, eles gostaram do nome.
E aí, quando eu passei para eles a sinopse da história, o que é que eu quero entregar, eles falaram, olha, é esse nome, assim, sabe? Então, muito provavelmente vai ser A Dor do Quase, meu segundo livro. Ai, que maravilha. Eu gostei também do nome, maravilhoso, incrível. Vai ser super comercial, vai ser muito bom. Eu acho que o nome entrega muito, assim, Vai, sabe? com Do certeza. do surto que ele vai ser, do choro. Adoro. Já tô ansioso, já tô querendo saber. Quando você for lançar ele, pode vir aqui, as portas estão abertas, tá? Muito obrigado. Imagina, que isso. Agora a gente vai para o quadro mais esperado aqui, né? Que você abre o livro para quem? Aquele quadro igual do Raul Gil lá, que você tira o chapéu para quem, mas aqui a gente fez uma substituição ainda, é um livro. Você abre o livro para quem? Arthur, hoje eu vou falar o nome aqui de alguns escritores e de situações, e você vai falar para mim se você abre ou não abre o livro, tá bom? Combinado, bora. Primeira pessoa que começou, acho que provavelmente você vai abrir o livro, Alice Oseman, criadora de Heartstopper. Abro muito, assim, por mais que eu nunca tenha lido os livros de Heartstopper, Uhum. eu comecei a assistir Heartstopper, eu apaixonei pela série, Aí e eu amo, aí eu paixão. comprei o primeiro livro. Só que nisso foi lançada a temporada, e aí eu coloquei como meta assistir, e todo mundo sempre fala que o livro e a série é muito bom. Eu acho Isso. também, por a Alice ser tá muito dentro do processo de Heartstopper, ela ter essa visão do que ela precisa fazer, eu Uhum. coloquei para mim que eu vou assistir tudo primeiro, e aí tô super ansioso para Heartstopper para sempre agora, semana que Ah, eu vem. também. Eu tô super E ansioso. aí eu vou fazer o watch party na casa dos amigos meus, vamos juntar todo Amo. mundo, então assim, tô mega ansioso. E aí depois que eu assistir Heartstopper para sempre, que aí eu vou começar a ler os livros, assim, eu tenho o primeiro livro, então na hora que eu terminar eu já compro o segundo, que aí eu não fico órfão também, aí eu tenho Exatamente. todos os livros para poder ler. Exatamente. Aí tem bastante, né? Então só vai. Sim, eu não fico Adoro. órfão, mas super Então você abro. abre. Então você abre, né, Super, o livro. Ai, super, maravilha. super. E a próxima aqui, Casey McKiston, autora do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Mesmo caso da Alice, eu vi Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas não li o livro. Eu também. Nessa Comprou. mesma pegada, vou esperar para poder ver o segundo filme para poder depois ler. Me falaram que o livro é um pouquinho diferente do filme, assim, não sei se procede. Me falaram que o livro tem uma pegada mais política do que no filme. No filme eles Uhum. acabam não abordando tanto esse lado político, é o que me falaram. Uhum. E aí, como eu tava numa outra pegada de literatura, eu quis dar uma segurada, assim. Mas aí, Uhum. provavelmente, quando lançar o Vermelho, Branco e Sangue Azul 2, eu vou aproveitar o hype para poder ler. Mas por conta do filme, eu abro o livro, assim, sabe? Confiando que é tão bom quanto o Que é bom filme. quanto, né? Porque ali o filme foi legal pra caramba. Quero ver o segundo, né? Porque normalmente sempre tem uma maldição ali. Ou o segundo ou o terceiro filme sempre vem mais ou menos. Vamos ver, É, tomara. eu acho Tomara. que a gente coloca o sarrafo muito lá no alto. Exato. Mas vamos ver. Então você abre o livro. Sim, sim. Então, fechou. Você abre o livro para Vitor Martins, autor de 15 Dias. Ai, eu amo. Eu não, ainda não li 15 dias. Eu também não Eu tive a não oportunidade. vi o filme. Eu, assim, tô com fome de todo mundo que fala. Mas o Aham. meu primeiro contato com o Vitor Martins, e talvez inconscientemente, ele foi uma das referências que eu usei para Amarelo Manga, foi com Um Milhão de Finais Felizes. Um Milhão de Finais Felizes, eu Isso mesmo. ia do riso ao choro, assim, sabe? Então, super abro. Ai, maravilha. E é muito bom, talento. É Nossa, muito bom, eu acho esse livro maravilhoso, assim. Inclusive sonho com ele virando uma adaptação também, porque eu acho que dá um filme, uma série incrível, assim. com certeza. Agora vamos lá. Você abre o livro para romances com finais em aberto? Hum, eu acho que sim. O Amarelo Manga, por pouco, não foi um final em aberto, assim, sabe? O prólogo dele ali, é,
o prólogo e o epílogo dele ali, eu queria deixar, tipo assim, um suspense, mas aí eu decidi de fechar, assim, bonitinho, mas por mais que a experiência de ler um final em aberto talvez não seja tão legal, e aí eu já tive experiências traumáticas de ler final em aberto e não saber do que se trata, a experiência de escrever final aberto e deixar no imaginário do leitor é muito legal, assim, sabe? Fugindo um pouquinho da literatura, eu tive uma experiência recente com isso, com Stranger Things, assim, sabe? Não vou dar final, acho que todo mundo já deve ter visto nessa altura do campeonato, mas o final da Eleven eu amei, assim, de verdade. Eu vi gente crucificando Eu vi os muita gente Duffers, metendo pau também. mas eu amei, porque você não sabe o que acontece com ela. E aí fica. Você decide se você abraça ou não a história dos meninos ali, sabe? E eu achei isso muito maravilhoso. Exatamente. Então você abre o livro. Abro. Ai, que maravilha. Você abre o livro ou fecha para livros que fazem as pessoas chorarem? Aí abro super, inclusive, tá aí um spoiler do meu próximo, que assim. Eu espero. É meio triste dizer isso, mas eu espero que as pessoas chorem por identificação com ele. O Amarelo Manga, assim, eu tive um relato de uma pessoa que chorou por achar ele fofo. Muito disso que eu falei, assim, da pessoa querer viver esse amor. Mas o próximo, talvez a pessoa chore por já ter vivido isso, assim, sabe? Então é uma Ai, outra caramba. pegada. Mas eu abro. Ai, caramba. Só imagino. Eu estarei lendo ou estarei chorando. Então, adoro. Ai. Assim, tomara que não, mas se sim, vai ser um negócio. Vai ser uma experiência, é uma Vai experiência, ser uma né? experiência. Exatamente. Você abre o livro para personagens imperfeitos? Sim. Eu acho que quando a gente escreve um personagem muito estereotipado, assim, além de correr o perigo de você cair numa fórmula de mercado, que na maioria das vezes são personagens muito estereotipados, você não gera uma conexão, assim. Eu acho que os personagens que eu mais eu me identifiquei na imperfeição deles. Ou porque eles são tidos muito como emocionados, e aí o ser emocionado é lido como um defeito, ou por ser muito ansioso, que é lido como um defeito também pela sociedade. É, eu não acho que você se identifique. Pode ser que você se identifique, assim, mas partindo de uma experiência muito pessoal, os personagens que eu mais me conectei foram nas imperfeições, assim. Então eu sou super adepto de não escrever aquele personagem 100% perfeitinho, assim, sabe? É que também tudo perfeito, aí você não encontra nenhuma imperfeição ali, acho que às vezes fica até muito É, maçante, né? fica muito real, você olha e fala, ai, mas não me identifico nada, tipo, minha vida não é assim, entendeu? Exatamente. E o que os leitores procuram é identificação, né? Então, Sim, é tudo, sim, né? sim. Então você abre o livro. Abro. Ai, maravilhas. Então, a gente está finalizando aqui o quadro aqui, você abre o livro para quem? E agora a gente chegou no momento final aqui do Terapia de Escritor, tá bom? Que é Ai. o bate-bola rápido. Você vai responder de forma sucinta aí é isso. Você já conhece um bate-bola rápido, né? Como que é? Então, vamos lá. Dia ou noite? Noite. Sempre. Eu nasci 3:30 da madrugada de um sábado, não foi à toa. Uau, caramba! 3:30 da Adoro. madrugada de um sábado. Nossa, que maravilha! Praia ou cidade? Eu nunca fui na praia, então. É, eu vou votar em cidade por dois motivos. Nunca fui na praia, é o meu sonho, mas eu amo movimento, eu amo caos, assim, de cidade, sabe? Ai, eu entendo super. É meio loucura quando se fala, ai, trânsito, barulho. Eu amo isso, assim, sabe? Então, cidade. Ai, total. Eu também eu me identifico também com isso. Eu sou julgado quando eu falo que eu gosto dessa loucura, tipo, mas Nossa, eu amo caos, esse caos. é legal, né? É bom você se sentir vivo.
Isso, exatamente. Ai, caramba. Livro físico ou Kindle? Ai, gente, livro físico, eu sou meio ateu de e-book. É, Me falaram, eu nunca li no Kindle, me falaram que quando eu ler no Kindle, a minha vida vai mudar. Mas provavelmente vai ser para mudar para falência, porque eu amo isso daqui, eu amo ter minha biblioteca aqui cada dia crescendo e eu já planejando espaço para poder botar mais Ai, eu livro. amo. Então vai ser aquele negócio que eu vou querer comprar o e-book e aí depois vou querer comprar o livro físico. Então eu acabo julgando e sendo meio ateu do e-book por conta disso. Então eu vou no livro físico. É porque o livro físico dá pra guardar tudo bonitinho ali, né? Fazer um local É, bonito, decorar tudo. Ah, é super e lindo. agora, antes eu não tinha isso, agora eu tô adepto de marcar o livro, assim, marca página mesmo, e escrever com caneta. Antes eu tinha medo disso, depois que eu comecei a marcar, eu vi que é libertador. Então, assim, a sensação é maravilhosa. Eu preciso aprender isso, que eu tenho um pouquinho ainda de medo ainda. Ah, eu comecei a fazer isso tem um mês, e tá sendo libertador. É muito bom, Ai, que maravilha, que da é hora. muito bom. É romance ou fantasia? Romance, romance, romance. Eu li poucas fantasias assim, e das poucas que eu li, foram mais poucas ainda as que eu gostei, assim, sabe? Então eu sou muito do romance, assim, fantasia não me pega tanto, assim, sabe? Entendo. É uma música que combina com amarelo manga. Alinhamento milenar. Ai, radicção. Alinhamento milenar do João. É a Ah, atmosfera de amarelo manga, assim. perfect. É um personagem que gostaria de conhecer. Hum, Eu acho que o Simon, com Amor Simon, ele foi o livro barra personagem que mudou, assim, sabe, o meu rumo como leitor, como pessoa mesmo. Então, eu acho que. Eu não sei se você conhece o universo de Como Simon, tem a série Love Victor, que o Eu Victor conheço. conversa com o Aham. Simon. Então eu ia meio que ser o Victor, assim, sabe? Eu queria ter essa troca com o Simon, assim. Então acho que ele. Ai, adoro. É uma palavra para definir amarelo manga. Acho que é recomeço. Acho que ela define bem, assim, sabe? Hum. E por quê? Eu gosto de falar sempre por quê. É porque ele parte muito desse lugar de que todos os personagens de alguma forma estão ali recomeçando. O Conrado, o Luke, na hora que a gente vai acompanhar a história do Luke, você vê que ele sai de uma família que por muito tempo ali fez uma pressão absurda nele para poder seguir o que esperam dele. O Conrado por conta do divórcio dos pais, a Mariane por conta do divórcio. Então, todos os personagens, de alguma forma, ali estão aprendendo a recomeçar e eles escolhem Ouro Preto para poder ser esse cenário de recomeço, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que é a palavra que mais define ele, assim. Ai, maravilha. Um sonho para sua carreira. Ai, eu acho que eu vou ter que falar e explicar. Eu acho que conciliar as minhas duas áreas, assim, sabe? Porque eu trabalho na área da publicidade Uhum. e tô ali nesse meio da escrita, da produção de conteúdo, assim, sabe? Uhum. Então eu sempre projeto muito meu futuro, conseguir conciliar a Os dois, né? publicidade com a minha criação, tanto como influencer literário como escritor, assim, sabe? Então acho que quando eu chegar nesse nível de conseguir trabalhar com as duas coisas, vai ser incrível, assim, sabe? E vai conseguir, vai dar certo, com certeza. Sempre Ai, tem uma tomara, vai possibilidade. dar, Não, vai sim, claro vai. que vai. Vai se realizar isso aí. É um lugar perfeito para escrever. Hum, eu vou falar meu quarto porque eu não tive outra experiência, assim. O Amarelo Manga, o processo todo, assim, sempre foi no meu quarto, assim. Eu via a galera indo escrever fora e tal, mas eu me distraio muito fácil. É,
quando eu fico hiperfocado, eu fico muito focado, mas quando eu não tô, eu distraio muito fácil. Então, escrever no externo, assim, é um processo que eu tentei algumas vezes e que não funcionou porque eu distraía muito, assim, então não rendia. Então, É um acho que o pouco meu mais difícil, quarto, né? assim, eu acho que o meu quarto, assim, foi o lugar que eu consegui focar mais, assim, ser mais produtivo, sabe? Ah, sim. Uma dificuldade. Ahn, eu acho que construir cena. Eu descobri que eu tenho uma dificuldade absurda de construir cena, assim, sabe? De saber quando parar, quando continuar, se a cena já deu o que tinha que dar ali. Às vezes eu corto uma cena que tem mais coisa para poder explorar, ou então eu fico me alongando demais numa cena que às vezes ali devia ser só uma pontinha. Eu ainda tô exercitando isso, assim, sabe? De saber dosar, assim, sabe? Entendo bem. Isso aí é uma dificuldade minha também, viu? Eu super. É, é, super é difícil, assim, eu conseguir achar esse equilíbrio, sabe? é mesmo, porque até onde vai, né? Até onde pode ter ali o capítulo, até onde pode ir, é bem foda mesmo. Aham, e aí eu não sei, tipo, nossa, será que eu já quebro esse capítulo aqui? Ou será que eu deixo ele mais um pouquinho? É uma coisa que eu tô aprendendo na prática, assim, sabe? Exatamente. Mas com o tempo a gente vai ganhando mais experiência e já vai sabendo ali como fazer. Aham. Arthur por Arthur. Ai. Nossa, isso foi um papo que eu tive com uma terapeuta. Amo. Mas eu acho que dualidade, assim, eu tô numa Dualidade. fase que eu tô amando muito essa palavra, assim, de Hum. saber que você não precisa encaixar numa caixinha ali, que dá para você ser vários ao mesmo tempo, assim, ter vários gostos e ter várias personalidades sem isso ser uma problemática, assim, sabe? Eu, depois de muita sessão de terapia, que eu consegui entender isso, que não é um problema ter várias personalidades e ter essa dualidade, assim, eu tô amando muito essa palavra, assim, o que ela tá representando, sabe? Ai, que maravilha. Isso é incrível demais. Então, finalizamos aqui o Terapia de Escritor. Muito Ah, obrigado de verdade eu por que ter agradeço participado. pelo convite, foi incrível, foi incrível. Muito, Ai, muito, que muito bom. obrigado. Agora é a hora de você vender seu peixe, onde te encontrar nas redes sociais. Pode falar aqui à vontade. Agora é você. Gente, vão ler meu livro. Você consegue comprar na Amazon, já está disponível na Amazon. Tem o e-book também. Para a galera que é do e-book, por mais que eu desci o pau no e-book aqui também, eu sou hipócrita. Para poder vender, eu vendo no e-book. Eu não leio, Isso mas eu aí. vendo. Então, tem o Amarelo Manga no Kindle, tem o Amarelo Manga na Amazon. Se você quiser, você pode comprar direto comigo no Instagram. O meu Instagram é o meu nome, ponto Santos, só que no lugar do U você coloca um X. Então é a RTHXR.Santos. Tá super fácil, que minhas redes sociais, na verdade, tá aqui, ó, tá tudo aqui bonitinho. Então vão lá ler Amarelo Manga. Eu espero que vocês gostem da história do Luke e do Conrado e que elas sirvam desse conforto para vocês. Ai, que maravilha. Então vai estar aqui suas redes sociais, onde encontrar seu livro. Então é isso. Muito Pessoal, obrigada. vou falar aqui também minhas redes sociais, que se não eu esqueço, Henrique de Andrade Oficial lá no Instagram, Terapia de Escritor no Instagram também. E se você quiser participar, que você é um escritor independente, é um escritor iniciando, ou um escritor que já está aí há muito tempo, quer conversar aqui, bater um papo no Terapia de Escritor, manda mensagem para mim lá, ou no Henrique de Andrade Oficial, ou no Terapia de Escritor, que eu vou responder vocês lá com todo amor, todo carinho, e a gente fecha aqui uma data maravilhosa para a gente fazer uma gravação bem legal. E logo mais aí vai acabar a primeira temporada, vai ter a segunda temporada aqui do Terapia, porque eu preciso fazer um lançamento do meu livro Entrelaços, né? Eu também preciso fazer Olha, tá vindo aí. o final, né, do Entrelaços está chegando, tá uma correria bienal do livro, tem muita coisa aí, então a segunda temporada logo mais aí pode chegar, não vai chegar, pode chegar, não vai chegar, e me mandem mensagem, pessoal. Então é isso, meus amores, um beijão e até a próxima, bye bye! Tchau!